Saudações tricolores, galera! Hoje nós vamos fazer um vídeo para falar exclusivamente dos novos capítulos da novela Miguel. Nós vamos trazer as informações que nós conseguimos apurar, atrelados às informações do UOL e também do Globo Esporte, da galera do GE. Bom, como é sabido, é notório, o Miguel acionou o Fluminense na Justiça do Trabalho, requerendo uma rescisão unilateral do seu contrato. Alegando atraso de cerca de um ano no pagamento dos reajustes salariais, ainda segundo o próprio não teriam sido pagos, por mais que estivessem previstos em contrato, o jovem ainda alega o não recolhimento de cerca de 6 parcelas do seu fundo de garantia, o FGTS. Esse processo corre em segredo de justiça na 9ª Vara do Trabalho regional aqui do Rio de Janeiro e o clube ainda não foi citado. Aguarda-se, evidentemente, após a citação, notificação do clube, que haja uma nota oficial, alguma comunicação por parte do clube para dar um pouquinho o seu lado da história. O Miguel, vale a pena a gente ressaltar, que tem contrato com o Fluminense até o meio de 2022, junho de 2022, e que no final desse ano, de 2021, já poderia firmar compromisso com qualquer outro clube sem deixar nada nos cofres do Fluminense. Vamos falar um pouquinho do início da carreira, chegada ao Flu, da saída dele para o Vasco e também do retorno ao Fluminense. Miguel iniciou sua carreira no Deportiva Capixaba, onde ficou até os 10 anos. Ele foi aprovado em uma peneira realizada pelo Fluminense, chegando ao clube em 2003. Na base, conquistou o Campeonato Carioca de 14, a Gold Cup, a Copa Light, a Copa Metropolitana Sub-14 e a Copa Amizade Sub-15. Em 2015, o primeiro atrito com o Fluminense, quando o jogador ainda tinha 12 anos, ainda na gestão Peter. O pai do jogador, que gerenciava sozinho a carreira dos dois filhos, Miguel e Gabriel, entendia que seu filho mais velho, Gabriel, também deveria fazer parte da base tricolor, além de outras exigências. Como não teve esses pedidos atendidos, acabou retirando o filho pródigo do Flu e foi para o Vasco. Lá, em 2015, a história se repetiu. Chegando no rival, que era presidido à época por Eurico Miranda, com Álvaro Miranda sendo diretor da base e o Euriquinho, ambos filhos do Eurico, vice-presidente de futebol, mais uma vez, o pai do jovem jogador teve problemas. Todos no Vasco foram unânimes ao dizer que a relação com José Roberto foi dificílima e suas exigências exageradas. Mais uma vez, forçando a barra para que o Gabriel, seu irmão mais velho, fosse incorporado ao elenco da base, aumentado o salário do Miguel, aumentando o salário do Gabriel. E sem acordo para deixar o clube, os tutores do Miguel acionaram a justiça. Processo 100049, dígito 89, de 2017, 5.01.0005. Eles acionaram a justiça para buscar mais uma vez a rescisão contratual. Após as indas e vindas processuais, apresentação da inicial, a liminar, caça liminar, apresentação da contestação, a saída para que a solução encontrada para que o jogador deixasse o clube foi a composição de um acordo onde o Vasco manteve 30% dos direitos do atleta. No retorno às Laranjeiras, representantes do jogador e os dois clubes firmaram um documento, hoje anexado no contrato do atleta, com essa composição: 30% do Vasco, 10% do atleta, 60% do Fluminense. Tal documento não é reconhecido pelo pai dele no processo movido na justiça, e no portal da transparência do Fluminense tem um erro, um erro que o departamento de futebol acho que já está até correndo atrás para corrigir. Consta que são 90% dos direitos econômicos do Fluminense e 10% do atleta. A gente espera que esse equívoco seja corrigido o quanto antes. E aí a gente traz para vocês o trecho da sentença do processo entre Vasco e Miguel, onde consta a desistência da parte autora Miguel com a anuência da parte ré, o Vasco, por conta desse acordo fechado. A sentença diz o seguinte: ante a expressa concordância do réu com a desistência da ação manifestada pela parte autora, homologa a desistência requerida, extinguindo o presente processo sem resolução do mérito. Quer dizer que poderia até voltar a se discutir esse tema na justiça. Enfim, aí conformidade com o artigo tal, está aqui no nosso site os detalhes dessa sentença. Na ocasião, ainda com 16 anos, o jogador não podia formar vínculos profissionais só de bolsas e ajudas de custo. Por conta disso, o acordo dele entre o Flu e o Vasco e o pai foi lavrado em documento para que fosse anexado no primeiro contrato oficial que já foi feito. Miguel já assinou seu primeiro contrato profissional e já está lá esse contrato do Vasco, Fluminense e as partes anexada, pelo menos essa informação que a gente tem, que também foi confirmado pela galera do UOL. No entanto, o próprio UOL
afirma que no caminho de volta para Xerém, José Roberto, pai do Miguel, ainda foi procurar o Flamengo. Lá ele se reuniu com Carlos Noval, à época diretor da base deles, mas não gostou do que ouviu. Os rubro-negros até ofereceram uma proposta salarial mais atraente, mas não cederam em 2 pontos, o que irritou o pai do jogador. E o fez desistir de levar o filho à Gávea. Noval não aceitou a imposição de contratar junto o Gabriel, o irmão mais velho, ofereceu apenas um período de teste para o irmão mais velho lá na Gávea e não concordou em pular etapas na formação do atleta, na formação do Miguel, o promovendo aos profissionais. Depois dessa reunião, Miguel selou seu retorno ao Fluminense, que atendeu essas exigências. Não vou voltar a corrigir para fazer o vídeo todo só porque eu errei um pouquinho não, vocês me perdoem, hein? O Flu que atendeu essas exigências. Promoveu o Miguel aos profissionais e contratou o Gabriel para a base também. Naquela ocasião, ele chegou até a formar uma dupla de ataque com Evanilson no extinto e famigerado Flu Samorim. Detalhes do processo entre Vasco e Miguel e uma outra matéria a gente vai trazer em breve para vocês aqui, tá? Agora, anos depois de ter saído do Fluminense e pro Vasco de forma conturbada, de ter acionado o Cruz Maltino na justiça para voltar ao Fluminense, aciona o Fluminense pedindo uma rescisão contratual, conforme explicado acima. Isso tudo também se dá, segundo a reportagem do GE, pela insatisfação do pai, que é gestor da carreira do jogador, José Roberto Lopes, com pouco aproveitamento do jogador nos profissionais. Essa decisão pegou inclusive o pessoal da TFM, que é a agência que gerencia a carreira do jogador, de surpresa, como também trouxe o nosso queridíssimo Caio Blois do UOL. A diretoria tricolor, no entanto, entende que o atleta tem as mesmas oportunidades dos demais jogadores do plantel e que a decisão de escalar ou não o jogador está sempre nas mãos dos treinadores. Miguel já trabalhou com Fernando Diniz, com quem fez a sua estreia nos profissionais, Oswaldo Oliveira, Marcão, Odair Helma e Roger Machado, que é o atual técnico tricolor. Além de tudo isso, teve uma passagem pela seleção brasileira. Miguel foi convocado e participou do Sul-Americano Sub-17 no Peru entre abril e março de 2019, mas não entrou em campo uma única vez. Após a competição, o técnico Guilherme Deladea chegou a convocá-lo para um período de treinos na Granja Comari, em Teresópolis, preparativos para os amistosos contra o Paraguai em julho daquele mesmo ano. Na ocasião, Miguel teve a oportunidade de substituir o Renier e chegou a anotar gols. No entanto, pessoas ligadas ao jogador, mais uma vez, entenderam que Miguel não era devidamente valorizado pela comissão técnica da categoria e que merecia mais espaço no grupo. A CBF, por sua vez, entendeu que todos os jogadores estavam sendo analisados da mesma forma e que os critérios de convocação e oportunidade nas equipes eram técnicas. Outro detalhe importante daquela seleção era o fato de Miguel ser de 2003, enquanto a maioria do elenco ser de 2002, um ano mais velhos. Isso na categoria de base não significa que os mais velhos serão melhores, mas via de regra é muito difícil nessa idade um jogador se destacar com tanta facilidade. Não é impossível, mas é só para trazer esse dado também. E depois o Miguel viria o Mundial, aí o Miguel teria poucas chances de ser convocado, o que gerou mais insatisfação ainda por parte do seu estado. Desta forma, o pai do atleta comunicou à CBF, teve uma matéria nisso aí, dessa questão também lá no UOL, em agosto de 2019, que o filho não mais jogaria pelo Brasil, com a esperança de que ele fosse convocado para as seleções de base de Portugal, a exemplo de Marcos Paulo. Na ocasião, ele ainda estava no processo de obtenção da cidadania portuguesa. A intenção, contudo, jamais se realizou e Miguel nunca mais foi convocado para nenhuma das duas seleções. O Flu segue sem ser notificado, pelo menos até o fechamento desta matéria e desse vídeo, pelo que apuramos. Então essas são as situações do Miguel, a situação do Miguel, histórico da carreira dele, de indas e vindas, Fluminense, Vasco e Fluminense, com atritos, com bastante informação aí para que a galera comece a formar um pouco melhor a sua opinião. Lembrando que isso aí são dados, o que eu trouxe para vocês aqui nessa matéria que está no site e nesse vídeo, são dados. Nós não estamos discutindo aqui se Miguel está certo ou errado em processar o Fluminense, se ele tem ou não tem direitos. Quem vai decidir vai ser um juiz magistrado. Todo cidadão brasileiro tem direito a acionar a justiça, tem direito de ação, né? Isso quem vai decidir vai ser um magistrado. Mas é só para contextualizar um pouquinho a galera aí em relação aos novos fatos que apareceram, apesar de serem fatos antigos, mas vieram à tona agora. É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal. Vem com a gente fazer um jornalismo idôneo, sério, que leva informação de uma forma tranquila, querendo expor os fatos para que você forme a sua própria opinião. Saudações tricolores.com. Aqui a notícia é tricolor e a gente sempre vai buscar. Nesse caso não foi diferente. Tchau, tchau.